Grave bem o nome dessa mulher, Abigail. Que mulher extraordinária, irmãos. O tolo do Nabal insultou o homem errado e na hora errada. Mas Abigail, esposa do tolo Nabal, soube agir certo e na hora certa. Mesmo tendo muitas posses e riquezas, o tolo do Nabal negou o pedido de Davi para que alimentasse o seu exército. E detalhe, esse exército de Davi era o mesmo exército que havia vigiado o grande rebanho de Nabal lá no deserto. Davi ajudou Nabal, mas Nabal negou ajuda a Davi. E essa atitude de Nabal deixou Davi tão enfurecido que ele estava disposto a matar Nabal e acabar com toda a sua casa. A tragédia estava anunciada, só que em meio a uma iminente tragédia entra em cena Abigail, uma mulher sábia, sensata e de iniciativa. Quando ela ficou sabendo, irmãos, que Davi estava furioso e a ponto de cometer uma tragédia, ela saiu imediatamente ao encontro de Davi, se humilhou perante ele, assumiu a culpa por Nabal e ainda ofereceu um banquete para Davi e os seus homens. E assim ela conseguiu livrar a sua família da morte. Abigail, a mulher que parou um exército. E eu, pela misericórdia do Senhor Jesus, separei 10 lições sobre a prudência dela e a tolice de Nabal, que era o esposo dela. Leia a passagem que está escrita lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1 em diante, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora sim, nós vamos mergulhar. Hoje não deu para gravar na igreja, mas vai daqui mesmo. Primeira lição: a vida de Abigail não parou por causa do marido dela. Vida que se segue, irmãos. Esse é o conselho para você quando alguém te causar dor. Vida que se segue quando alguém te decepcionar, quando alguém te abandonar e não tiver cristianismo para te dar. Vida que se segue. A nossa vida não pode parar por causa dos nabais que se põe no nosso caminho. A nossa vida precisa prosseguir. Abigail continuou fazendo o que ela precisava fazer. Ela continuou encontrando caminhos para prosseguir, mesmo estando casada com um tolo. Não deixe a sua vida parar porque alguém foi mal com você. Não deixe sua vida parar porque alguém escolheu te abandonar. Dependa, conte somente com quem te ama. Seu ministério, sua vida, seu futuro não podem parar por causa das pessoas. Às vezes não podemos evitar, irmãos, que alguém nos faça mal. Pelo menos a primeira vez a gente não pode evitar, mas a segunda vez em diante só depende de nós. Aquilo que nos feriu não tem o poder de continuar nos ferindo a vida toda. Em nome de Jesus, siga em frente olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus. A sua vida não pode parar. O seu ministério não pode parar. Segunda lição, motivos para se alegrar. O significado do nome Abigail, olha só, quer dizer assim, meu pai me alegra. Humanamente falando, irmãos, Abigail não tinha motivos para se alegrar. Sabe por quê? Várias tristezas e dificuldades bateram na porta dela. Aparentemente, não existia amor no seu casamento com o tolo do Nabal, e além dela não ter filhos, era casada com um homem grosso, com um homem duro de coração. O nome de Nabal quer dizer tolo, e ele faz jus ao nome dele. Mas mesmo em meio a tantas dificuldades, humanamente falando, sem motivos para sorrir,
ela encontrou motivos para se alegrar em Deus. Sabe por quê? Deus é a fonte de toda alegria. Saiba que mesmo tudo dando errado ao seu redor, a alegria do Senhor é a sua força. Jesus é o motivo da alegria, Jesus é o motivo da nossa canção. Deus coloca um novo cântico nos seus lábios nessa hora. Não coloque a sua esperança nas pessoas. Não projete o seu futuro na vida de ninguém. Dependa, sabe de quem? De Deus. Se alegre pelo fato de ter um céu ao teu favor e um Deus que te ama. Terceira lição: a fidelidade resplandeceu na escuridão. Mesmo debaixo de desafios, em meio às dificuldades, Abigail não foi infiel. Ela permaneceu fiel ao seu marido. Ela permaneceu fiel, mais do que isso, ela permaneceu fiel a Deus e permaneceu fiel à palavra de Deus. Porque lá em Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Anote essa frase aqui, ó. Deus está mais preocupado com o fato de sermos fiéis aos seus mandamentos do que sermos bem-sucedidos aos olhos do mundo. Fidelidade é um tesouro, então não use a arma da traição por causa de um momento. Deus não trai quando é traído. É o que diz lá 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, diz a Bíblia. E o que muitos fazem, irmãos, depois da traição, é trair também. Depois da traição de Judas, Jesus permaneceu fiel. Não se deixe ser vencido pelo mal. Continue brilhando. Na escuridão há uma recompensa para os que são fiéis. É o que diz a palavra em Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Sabe o quê? Que ele continua dizendo: se não houvermos desistido. Quarta lição: bonita por fora, porém linda por dentro. O versículo de número 3 diz que Abigail era uma mulher de bom entendimento e formosa. Abigail era formosa, bonita por fora, só que a maior beleza dessa serva de Deus era a beleza interior, era a beleza que ela carregava no coração. Enquanto Nabal não quer servir a Davi e os homens de Davi, Abigail assume o posto de serva e alimenta um exército. Nabal é o culpado, mas é ela que assume a culpa. Olha que beleza dessa mulher. Ela se humilha perante Davi e pede perdão no versículo 24. Ela é serva de Deus, fiel, humilde e apressada para fazer o bem. Olha quanta beleza interior nessa mulher. Que mulher linda por dentro. A maior beleza não é o que o mundo apresenta como padrão de beleza. A maior beleza é a interior. O mundo valoriza o lado de fora, mas Deus está contemplando o nosso coração. Tem pessoas bonitas por fora, segundo o padrão do mundo, mas são horríveis por dentro. O que você está valorizando? 1 Pedro 3,3 diz que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças no cabelo, joia de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no interior. Isso vale para homem e para mulher. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, diz a palavra, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,3. Não que Pedro esteja dizendo que é pecado cuidar da aparência, que é pecado se produzir, se arrumar, se cuidar. O problema está na busca desenfreada pelo lado de fora, pela aparência, e ninguém buscar a essência, seja ele ou seja ela, irmãos. A verdadeira beleza é ser templo do Espírito Santo, é ser cheio da unção do Espírito Santo. Quinta lição:
A única coisa que Nabal tinha de bom era Abigail. Pegou? A única coisa, irmãos, de bom que Nabal tinha era a esposa, era Abigail. E a única coisa de ruim que Abigail tinha era o tal do Nabal. Que homem tolo, irmãos. Tem pessoas que deixam grandes oportunidades de terem pessoas maravilhosas do seu lado passar, se perdem pelas mãos. Você não vai acreditar, mas o apóstolo Paulo foi abandonado. Aí eu me pergunto, irmãos, como pode alguém abandonar uma pessoa do quilate espiritual de Paulo? Paulo não é uma pessoa para se abandonar, ninguém. Mas, irmãos, do quilate de Paulo, um homem de Deus, mas é isso que está escrito lá em 2 Timóteo 4,10. O próprio Paulo, escrevendo de dentro da prisão, diz que um homem chamado Demas o desamparou, amando o presente século, e se mandou para Tessalônica. Olha, irmãos, que desperdício! Demas perdeu uma grande oportunidade. E isso acontece muito ainda hoje. Conheço homens que casaram com mulheres de Deus. Mulheres que são ótimas esposas, mas infelizmente não foram valorizadas. Também conheço mulheres que não valorizaram grandes homens de Deus. Conheço filhos que tiveram pais, irmãos, extraordinários, pais cristãos, pais exemplares, mas eles se enveredaram por caminhos tortos, desprezaram tudo de bom que os pais ensinaram. Então, abrace com unhas e dentes a oportunidade de ter alguém de Deus em sua vida. Sexta lição: se apresse, tenha pressa para fazer o que é bom. O versículo 18 diz: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos. Pegou? É para muita gente, olha só, e 100 cachos e 200 pastas de figo passados e pôs sobre os jumentos. Entendeu? Assim que Abigail, irmãos, soube da tragédia que estava para acontecer, ela imediatamente se apressou e tomou uma atitude de Deus naquela hora. Ela não ficou esperando o pior acontecer, tá? Ela não esperou o pior acontecer para só depois tomar uma decisão. Não, ela se apressou, ela tomou atitude, ela assumiu a responsabilidade. Então, seja rápido em fazer o que é certo. Saber fazer o certo não basta. Nós temos que ter atitude e força em Deus para fazer. Nós sabemos que ler a Bíblia, orar, perdoar, se consagrar, fugir da aparência do mal, são alguns elementos, algumas atitudes que não podem ficar para trás. O tempo não é remédio nesse caso. O tempo perdido torna uma arma contra o nosso crescimento. Então, faça como Abigail, se apresse para fazer logo aquilo que é de Deus, se apresse para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Sétima lição: seja o cristão que o mundo precisa. O versículo 14 diz que um dentre os moços anunciou a Abigail que Nabal havia destratado Davi e que o mal já estava na porta da casa de Abigail e toda a família. Olha, irmãos, o moço não pensou 2 vezes em quem procurar. Ele conhecia Abigail e sabia que ela era referência. O mundo precisa de referência, precisa de cristãos verdadeiros. Paulo foi bênção, Pedro foi bênção, João, o apóstolo, foi bênção. Mas agora, com todo respeito, é a minha vez, é a nossa vez. Deus conta conosco, o mundo precisa dos nossos frutos. O mundo anda na escuridão e precisa de referência. Quando Naamã precisou de referência, quem estava lá? A jovem judia. Quando o faraó precisava de referência, quem estava lá? José no Egito.
Quando Nabucodonosor precisou de uma referência, quem estava lá? Daniel, Misael, Ananias e Azarias sendo bênçãos em terra estranha. Então, busque a Deus e seja o cristão que o mundo precisa. 8ª lição: uma mulher parou um exército. Meu Deus! O versículo, irmãos, de número 23 diz que Abigail veio a Davi, se apressou e desceu do jumento, se prostrou sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Isso é tremendo. Abigail, irmãos, dirigida por Deus, consegue parar um exército. Meu Deus, sabe por quê? Com Deus ao nosso lado é assim, os grandes problemas se tornam pequenos e os pequenos problemas se tornam grandes quando Deus não está na nossa vida. Não tem coisa melhor, irmãos, do que resolver problemas com Deus ao nosso lado. Tudo muda, irmãos. Tudo muda quando você ora antes de tomar uma decisão. Isso é convidar Deus. Tudo muda para melhor quando Deus é bem-vindo em todas as áreas da sua vida. Eu não sei qual é o tipo de exército, o tipo de problema que tem se levantado contra a sua vida, mas eu sei que em Deus você já venceu. 9ª lição: parente de crente, mas não é crente. O versículo 3, irmãos, diz que Nabal era da casa de Caleb. Uau, que privilégio! Ou seja, Nabal era descendente de Caleb, vivia no território da tribo de Caleb, mas as qualidades espirituais do homem de Deus Caleb não foram absorvidas por Nabal. Caleb foi uma bênção nas mãos de Deus. Caleb, junto com Josué, irmãos, foram os únicos da geração que saiu do Egito e que conseguiram entrar na terra prometida. É o que está escrito lá em Números, capítulo 14, do versículo 35 ao versículo 38. Mas Nabal, irmãos, não se importou, não se inspirou e não deu continuação ao que Caleb começou. Nabal tem uma referência incrível na sua frente, mas prefere se estribar pelo seu próprio entendimento. Não foi, irmãos, por falta de exemplo que Nabal deixou de ser uma bênção. Tinha exemplo. Além de Caleb, Nabal tinha uma referência dentro de casa, que era a esposa dele, Abigail, uma mulher de Deus, uma bênção. Então eu entendo que Deus sempre envia um homem, uma mulher, bênção, para servir de referência do céu para a nossa vida. Nunca faltará bons exemplos na palavra e ao nosso redor para nos inspirar. Só que antes de exigir que os outros sejam exemplo, não se esqueça, seja você uma bênção nas mãos de Deus. Que você não perca a oportunidade de ser guiado, guiada por Deus. 10ª lição: Abigail salvou a sua família da morte. Irmãos, se não fosse a atitude de Abigail, todos seriam mortos. Todos, sem exceção. Só que a atitude de Abigail fez toda a diferença. Entenda uma coisa: o maior bem que podemos fazer à nossa família é salvá-la em Cristo Jesus. Então, não deixe a oportunidade passar de evangelizar a sua família, de orar pela conversão da sua família. Você que é pai, você que é mãe, lembre os seus filhos que eles precisam ler a palavra, que eles precisam orar. Faça um culto por semana com eles. Não deixe de abençoar a sua família com a palavra. O maior bem que você pode fazer à sua família é salvá-la em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando e a gente está sempre ligado aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem. Alguém precisa sim ouvir essa palavra.